E se até Thomas Jefferson fosse chamado de inteligência artificial? Eu acordei hoje com uma curiosidade dessas bestas. O que aconteceria se eu colocasse a Declaração de Independência dos Estados Unidos em um desses detectores de texto para ver se ele foi gerado por IA? O resultado? 99,64% da Declaração de Independência dos Estados Unidos teria sido feito por inteligência artificial. Será que Thomas Jefferson, Adams, Franklin, todos eles agora aparentemente são vítimas do futuro? E eu me pergunto, quando um texto humano, histórico, visceral, fundacional é classificado como um texto de inteligência artificial, quem foi que errou? A máquina, o nosso critério, ou nós estamos errando enquanto seres humanos em tempos de inteligência artificial? Esses detectores funcionam apenas com base em estatística de linguagem. Eles não leem como nós. Eles não entendem contexto, eles não entendem história, eles apenas calculam o quão provável um texto seria, humano ou não, a partir de tudo aquilo que já foi escrito antes, inclusive daquilo que é escrito por máquinas. A Declaração de 76 é cheia de frases longas, palavras formais, estruturas retóricas e adivinha? A IA também aprendeu isso. E ela imitou isso também que agora os detectores acham que o próprio Thomas Jefferson talvez fosse um IA. Se a IA aprendeu com seres humanos e agora os humanos são confundidos com IA, quem está imitando quem? E isso diz muito sobre a nossa relação com a verdade e muito mais com a verdade em si do que com a IA. Nós vivemos um tempo em que a suspeita virou ciência e a estatística virou oráculo. Mas se até a voz da liberdade pode ser acusada de ser sintética, então talvez nós estejamos diante de uma pergunta ainda maior. O que é um texto humano? É o suor da mão sobre o papel? É a dúvida entre um ponto e uma vírgula? Ou é a centelha imperfeita, torta e indomável que nasce quando algo transborda em nós? Naquele instante, eu me peguei pensando nisso e eu precisei de uma longa pausa. Não porque eu duvide da autoria humana daquele texto histórico, mas porque eu comecei a duvidar da nossa humanidade atual. Será que o problema está nos algoritmos ou será que está em nós que lemos cada vez menos, que escrevemos cada vez menos e que estamos cada vez mais nos habituando a frases curtas e com isso a nossa capacidade de sustentar uma ideia já não é a mesma. A inteligência artificial, no final das contas, aprendeu com os melhores, com Thomas Jefferson, com Shakespeare, com Virginia Woolf e tantos outros. Ela devorou séculos de pensamento humano, linguagem rica, construção de sentido e hoje, quando encontra um texto longo, bem articulado, com vocabulário denso e argumento encadeado, talvez ela diga: isso só pode ter sido escrito por mim, inteligência artificial. E talvez ela esteja certa, porque o que sobra do humano quando um texto já não é mais um exercício de pensamento, mas apenas uma legenda apressada para uma foto mal tirada ou uma legenda para um